Olá, seja muito bem-vindo à terceira noite, a nossa terceira aula do webinário gratuito da LC Descomplicada. Hoje nós vamos falar sobre conferência de documentos e no final desta aula você não pode perder a surpresa que eu vou trazer. Inacreditável, eu vou te trazer algo muito especial, então fique até o final para você não perder a surpresa que vou trazer, ok? Então vamos estudar hoje um pouco sobre conferência de documentos. Falamos aí dos princípios de carta de crédito, falamos diferença de stand-by e carta de crédito, falamos sobre saque, falamos sobre carta de crédito transferível, o uso inadequado do termo divisível, e nesta noite, na última e terceira aula, nós vamos falar um pouco sobre conferência, cuidados que a gente tem que ter. Vou dar alguns exemplos, obviamente, por conta do tempo que a gente tem. Espero que seja muito proveitoso para você, ok? Vamos lá? Bom, é muito importante a gente saber que quando se trabalha com carta de crédito, né, conforme eu já havia dito, nós temos um padrão para a conferência de documentos. A SBP 745 traz as regras que a gente tem que seguir na conferência de documentos, ok? Então, vamos começar a falar um pouco sobre esse padrão, que está no artigo 14 da UCP 600 e complementado pela SBP 745. A brochura vai dizer: um banco designado, agindo sob sua respectiva designação, um banco confirmador, se houver, e o banco emitente devem examinar a apresentação para determinar, né, então eles devem examinar uma apresentação de documentos para determinar unicamente, com base nos documentos, se os documentos parecem ou não, em sua face, constituir uma apresentação conforme. Este é um termo usado em inglês, complying presentation. É uma apresentação que esteja de acordo com os termos e condições do crédito documentário. Os bancos têm, cada um deles envolvido no processo de carta de crédito, no máximo 5 dias úteis bancários subsequente ao dia da apresentação para determinar se eles estão ou não em boa ordem. Então, supondo que você, exportador, entregou um documento para um banco na segunda-feira, a partir da terça começa a contar o prazo de 5 dias. Então, ele tem até a próxima segunda, se não houver feriado, né, no meio da semana, até a segunda-feira da semana seguinte para determinar se os documentos estão em ordem. Logicamente que os bancos brasileiros tentam fazer isso em 1 dia ou 2 no máximo, né? Os bancos que têm maior qualidade conseguem conferir em 1 dia a documentação para já avisar o exportador se ele precisa ou não fazer algum tipo de reparo, porque houve uma discrepância. Então, às vezes, em alguns documentos é possível fazer a correção, né? Bom, de acordo com o artigo 14 também da UCP 600, os documentos de transporte cobertos pela UCP 600, artigos de 19 a 25, devem ser apresentados no prazo máximo dentro de 21 dias corridos após a data do embarque, mas sempre dentro do vencimento do crédito. Então, quando a carta de crédito não traz no campo 48 da MT 700 nenhum período de apresentação, o padrão são 21 dias, ok? Então, é importante que 21 dias após o desembarque, então, é o tempo que o exportador tem, é o prazo, né, que tem que ser observado, ou seja, o prazo que o exportador tem para apresentar documentos num banco, independentemente se o vencimento é bem depois. Agora, se o vencimento estiver antes desses 21 dias, a data máxima para apresentação de documentos é a data limite do expiry date, é a data de vencimento da carta de crédito, ok? Agora, quando houver um período de apresentação, 15, 20, 30 dias, aí vale o período de apresentação estabelecido no campo 48 da carta de crédito, ok? Muito bem, um ponto importante também é que os dados dos documentos, quando a gente se fala de conferência, apresentação de documentos, os dados dos documentos não necessitam ser idênticos, porém eles não devem ser conflitantes, tá certo? Por exemplo, uma carta de crédito que traz a descrição de mercadoria 50 rodas de liga leve prata. E se você coloca isso na fatura e no BL só põe 50 rodas de liga leve, isso não é discrepante. Eles não estão conflitantes, eles não são idênticos, mas o que está dito a menos no BL não prejudica a descrição completa da fatura. Agora, se você tem 50 rodas de liga leve prata na fatura e no BL 50 rodas de liga leve cinza, aí realmente entrou em conflito e seria uma discrepância, ok? Outros documentos que não há fatura podem conter descrição das mercadorias ou prestação de serviço em termos gerais, que não sejam conflitantes com a discriminação do crédito. Foi o que eu disse, o exemplo que eu dei agora há pouco, né? Bom, com exceção da fatura, documento de seguro ou transporte, se a carta de crédito não mencionar por quem os documentos devam ser emitidos ou qual deva ser o teor dos mesmos, os bancos aceitarão o documento conforme apresentado, desde que seu teor aparentemente satisfaça a função do documento exigido
e atende à linha D do artigo 14 da OCP 600, que tem uma questão. Pode apresentar o documento assim, ele não pode ter dados conflitantes com outros documentos, mas os bancos vão aceitar da forma que foram apresentados. Se eles não tiverem a informação, por exemplo, se a carta de crédito não trouxer a informação, por quem deve ser emitido esse documento. Então, ele será aceito conforme apresentado, desde que não tenha dados nele que conflitem com outros documentos ou com outras partes da carta de crédito, tá? A linha D vai dizer que os dados do documento não necessitam ser idênticos, porém não devem ser conflitantes. Esse é um princípio geral de preparação de documentos sobre carta de crédito, ok? Caso o beneficiário de um crédito apresente documentos que não tenham sido requeridos no instrumento de crédito, os bancos poderão desconsiderá-los e devolvê-los ao beneficiário. Então é aquela coisa, às vezes o beneficiário apresenta documentos ali que nem foram pedidos no crédito. Então os bancos nem vão olhar esses documentos, né? Eles podem até ser devolvidos, porque não estão lá listados no campo 46, mas se o beneficiário quer aproveitar a viagem dos documentos, a remessa, né? E quer mandar junto, ok, mas os bancos nem vão olhar para ele, tá certo? Agora, existe uma coisa que eu falei no vídeo anterior sobre o non-documentary condition, lembram-se? Então, se alguma condição constar no instrumento de crédito sem que nele se estipule, né, o documento que determinaria o atendimento da condição, os bancos considerarão tal condição como não constante, desconsiderando-a. É o exemplo que eu dei ontem do navio de 20 anos de casco, né? Então, qualquer condição que você peça na carta de crédito, por exemplo, o beneficiário deve enviar um original de cada documento diretamente ao importador. Então, tem que ter um documento declarando que ele fez isso. Seria um beneficiary statement. A gente diz a declaração do beneficiário dizendo que um original de cada documento foi enviado para o importador diretamente. Então, não adianta ter a condição sem ter o documento descrito que prove que aquela condição foi cumprida. Senão, a gente tem o non-documentary condition. E essa condição deixa de ter uma validade, tá certo? Um ponto importante na conferência de documentos é a isenção de responsabilidade pela eficácia dos documentos. Então, é bom você saber que o banco não assume nenhuma responsabilidade pela forma, suficiência, exatidão, autenticidade dos documentos. Quem está analisando ali, o analista que está ali olhando o documento dentro do banco, ele não é especialista para ver se houve fraude, se aquele documento é exatamente igualzinho um original, mas não é o original, né? Ele foi fraudado, não tem como ele saber se houve uma falsificação, né? Os bancos também não assumem nenhuma responsabilidade com relação às condições gerais ou específicas estipuladas em um documento ou nele sobrepostas. A descrição de quantidade, peso, qualidade, ou seja, você tem uma descrição no documento com relação ao peso ou a quantidade de uma mercadoria, mas lá no porto tem outra. Não tem como o profissional que está mexendo com os documentos saber disso. Por isso tem esse disclaimer na OCP 600, no seu artigo 34, ok? Os bancos não assumem responsabilidade pela existência de mercadoria, serviço ou outra prestação substanciados em qualquer documento, que é aquilo que eu falei, não tem como ele saber se o que está descrito na fatura é exatamente o que está no container, né? Então, nenhuma responsabilidade por boa-fé, ação, omissão, solvência, desempenho ou legitimidade do consignador, transportador, expedidor, consignatário ou seguradora das mercadorias ou de qualquer pessoa. Então, os bancos sempre vão trabalhar com base no que vem, né? Os documentos aparentemente em sua face estão demonstrando que os termos do crédito foi cumprido, é com essa base que os bancos conferem os documentos, tá bom? E o que é uma compliant presentation, né? A apresentação conforme descrita no CP 600, artigo 15, diz que quando um banco emissor determina que uma apresentação está em conformidade, ele deve honrá-la. Honrá-la significa pagar se for à vista, se comprometer a pagar a prazo, se ela for a prazo, ou aceitar saque, se for a prazo com saque, e o saque tiver sacado contra o banco, né? Então, é isso. E quando um banco confirmador determina que uma apresentação está em conformidade, ele deve honrá-la ou negociá-la e encaminhar os documentos ao banco emissor. É a mesma coisa, né? Foi por isso que eu disse nesse webinário que uma carta de crédito confirmada, à vista que tenha uma apresentação em ordem, ou seja, os documentos estejam em boa ordem, estejam apresentados, estejam de acordo com os termos e condições do crédito, o banco confirmador deve pagar o exportador, antes mesmo até de receber o dinheiro do banco emitente. Isso quando ele é banco confirmador. Se ele não é banco confirmador, aí se ele aceitou a designação, é a mesma regra. Se ele não aceitou a designação, ele pode esperar o pagamento vindo do banco emitente para depois pagar, porque aí ele está agindo apenas como um examinador de documentos.
tá? E quando o banco designado determina que uma apresentação está em conformidade, a mesma coisa, como eu falei agora, ele tem que honrar ou negociar. E ele deve encaminhar os documentos ao banco confirmador ou ao banco emitente, conforme a situação. Então, tendo determinado que uma apresentação esteja de acordo com os termos e condições do crédito documentário, um banco emitente e um banco confirmador devem cumprir suas obrigações sobre a carta de crédito. Então, é isso, né? O exportador sempre tem esperança de apresentar documentos que estejam em boa ordem para ter o direito de receber os recursos sobre uma carta de crédito, né? Vamos ver alguns exemplos de documentos e discrepâncias mais comuns? Por exemplo, quais são as discrepâncias mais frequentes em um documento de embarque marítimo? Primeiro, o onboard notation, né? Então, como você pode ver, nessa tela aqui, existe um documento aí mostrando o onboard notation. Quando o documento tem uma expressão pré-impressa, dizendo que a mercadoria, né, foi embarcada a bordo, então, a data de emissão desse documento serve como data de embarque. Mas, se não tiver essa expressão, ou mesmo que houver uma onboard notation, né? E essa onboard notation, ela sobrepõe essa expressão pré-impressa, e é ela que determina, de fato, qual é a data considerada como data de embarque, para efeitos de cálculo de vencimento da carta de crédito, né? Então, você vê lá, a expressão shipped on board, está lá, mas tem um onboard notation, que é a data a bordo, né? Está lá datado, portanto, essa é a data que deve ser considerada como a data para embarque. Se o documento não tiver expressão pré-impressa, é obrigatório ter a onboard notation. Muita gente, às vezes, não sabe disso, acaba criando a discrepância. A outra questão é a received for shipment. Quando você tem a expressão received for shipment, não é considerado, essa data não deve ser considerada como a data de embarque. Isso não significa que ela é suficiente, então precisa ter a onboard notation, tá bom? Agora tem uma questão muito interessante com relação à BL que tenha mais de um porto de embarque. Se o BL traz mais de um porto de embarque, você deve ter a onboard notation para cada um deles, independentemente se você tenha a expressão pré-impressa, received for shipment, ou se você tem shipped on board, você vai ter que ter a onboard notation para cada um dos portos de embarque, ok? Então, o que eu quero dizer é que se você tem 2 portos de embarque e houve embarque de 2 lugares, você vai ter que ter um onboard notation para cada um desses embarques. Então, isso não pode falhar, senão você cria a discrepância. Outra discrepância muito comum é intended vessel, né? Então, você vai observar aqui na tela que existe alguns BLs trazem um campo de navio pretendido. Então, se houver este campo no BL, mesmo que o embarque ocorra no mesmo navio que estava pretendido, navio que estava indicado previamente, a onboard notation ela é obrigatória e ela tem que indicar a data de embarque e o nome da embarcação efetiva. Ô Marcelo, mas foi na mesma, não foi diferente, independente. Se não tiver esse onboard notation indicando, além da data, o nome da embarcação, é discrepância. Muita gente não sabe disso, né? E acaba criando a discrepância no BL, que é o Bill of Landing, é o documento de embarque. E eu deixo para você também a legislação aí, que fala o CP 600, artigo 20A2, ok? Outro ponto também é o Intended Port of Loading. Se você tem, nesse exemplo, Jacarta aqui, né, que é o porto pretendido de embarque, né, mesmo que seja esse o porto de embarque real, que era pretendido e passou a ser o porto real, a onboard notation tem que conter o porto de carregamento que consta do crédito, a data de embarque e o nome da embarcação. Esse é um tipo de discrepância muito comum, especialmente quando despachantes às vezes preparam documentos para a empresa exportadora, não conhecem muitas vezes a regra de carta de crédito, não vão achar que precisa de um onboard notation, né? Uma anotação a bordo com todos esses detalhes. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Assinatura do agente no lugar do transportador. Então, no Bill of Lading ou no Multimodal Transport Document, quando você tem, né, ou Combined, né, quando você tem aí o transporte multimodal, o agente deve ser nomeado e deve indicar que está assinando como agente por conta do transportador. Então, uma frase muito comum é as agent for the carrier ou as agent on behalf of the carrier. Então, você vê aqui, ó, Asia Marine Lines as agent for the carrier World Translogistics, certo? Então, tem que indicar,
né? O agente tem que ser nomeado e tem que dizer que está agindo por conta do transportador, né? Senão é discrepância. Toda vez que um agente estiver agindo por conta do transportador, ele tem que indicar assim no BL. E muitas vezes a empresa não sabe, o analista na empresa exportadora não sabe que tem que ter essa declaração e acaba mandando o documento para o banco e o banco aponta essa discrepância, certo? Estou deixando a legislação para você também aí na tela. Assinatura do agente no lugar do comandante. Olha só, né? No BL ou no Multimodal Transport Document, o agente deve ser nomeado e deve indicar quem está assinando como agente por conta do comandante. Então, o master, né? É o capitão do navio. Então, a declaração deveria ser as agent for the master ou, né, as agent on behalf of the master. Então, aqui, ó, tá vendo? Asia Marine Lines, ou Asia Marine Lines, as agent for the master. Né? Não precisa indicar o nome do capitão, mas tem que dizer que está agindo por conta do capitão, tá certo? A legislação também está aí na tela para você. Agora eu gostaria de fazer uns exercícios com você aqui nessa última noite do webinário, né? Esses exercícios trazem bastante elucidação, né, de pontos, né, e de conceitos. A data da emissão de conhecimento marítimo será considerada a data de embarque, a não ser que dele conste uma anotação a bordo, né, on-board notation, indicando a data de embarque, caso em que a data indicada na anotação a bordo será considerada como a data de embarque. Esta afirmação está correta? Nós falamos agora há pouco, né? Pense. O que você acha? Vou deixar um pouquinho para você ler de novo a pergunta e tentar responder. A afirmação está correta, lógico, né? Porque a data do embarque é a data do conhecimento, a não ser que haja uma anotação a bordo. Aí a data da anotação a bordo será considerada como a data de embarque. Né? Tá aí toda a base de legislação para você. O banco recebeu os documentos para serem analisados sob uma carta de crédito. O BL foi assinado por um agente e constava a seguinte anotação no BL: as agent for the carrier. O documento continha o nome do carrier na parte superior do documento. O banco apontou discrepância, afirmando que o exportador falhou ao colocar a anotação as agent for the carrier somente. Deveria ter colocado as agent for the carrier Maersk Line, nesse exemplo. Você concorda com a posição do analista do banco? Acha que o banco está correto em sua análise? Você acha que tem que identificar na frente da frase o nome do transportador ou não? Por isso é importante a gente conhecer, né, o que diz lá a brochura ESBP, né? Então, eu não concordo, obviamente, com a posição do analista. Por quê? Porque a ESBP 745, D5C e E5C vão dizer, né, que se um agente assinar o Multi-Transport Document, né, o Multimodal Transport Document, ou BL, em lugar do transportador, on behalf of the carrier, se o transportador, o carrier, já estiver identificado como tal em alguma parte do documento, a menção no documento pode ser apenas agent for the carrier, agent on behalf of the carrier. Não precisa repetir o nome porque ele já está identificado em algum lugar no documento, ok? Agora vamos falar um pouquinho de aéreo, né? Documento aéreo, Airway Bill, né? E eu quero colocar para você aqui uma questão que foi tratada, bem importante, né, de dúvidas de pessoas que trabalham no mundo inteiro com carta de crédito, enviaram essa dúvida para a ICC de Paris. A pessoa pergunta: eu tenho uma grande questão com relação à data do voo demonstrada no AWB, no Airway Bill. Uma vez que a ISBP 745 tem uma diferente opinião sobre a data de embarque do AWB em comparação com a ISBP 681, que é sua antecessora. Na ISBP 681, no parágrafo 140, aceita a data de voo como a data de embarque, mas a ISBP 745-H8A declara que o AWB precisa conter uma anotação específica da data real de embarque, ou de voo, nesse caso, né? O que está em acordo com o CP 623-A3. Minha questão é, nós podemos considerar a data de voo como uma anotação específica da data real de embarque, né, na nova ISBP, ou o AWB deveria declarar a anotação tal como data de embarque, né, e colocar a data, ou data real de embarque X. Então, vamos ver o que o grupo de trabalho respondeu nesse caso, né? De acordo com a opinião da ICC R859, TA 839 Revision, a data declarada no box, flight date, não pode ser considerada
como a data de embarque. Então, é interessante isso, né, para quem mexe com carta de crédito e confere documento de embarque, para determinar qual é a data de fato de voo ou de embarque para considerar o vencimento da LC, né? Então, o CP600, ela determina a emissão, a data de emissão, como a data de embarque. Qualquer desvio requer anotação específica. Portanto, o CP600 acomoda diferentes formas de airway bills, né, de conhecimento de embarque aéreo, e não é restrita às caixas declaradas, como você vê no documento, né? Então, a caixa fly date, que é uma caixinha que você vê nos documentos aéreos normalmente, num airway bill é usada pelo transportador para indicar a data programada, tá certo? The scheduled flight and date, ou seja, a data e o voo programado. Não qualifica como uma anotação específica conforme o CP600, subartigo 23A3. É para ser classificado como outra informação, ao qual, de acordo com o último parágrafo, né, acima mencionado, não será considerada para determinar a data de embarque. Então, são pontos importantes que a gente só sabe quando estuda, né? Então, é muito importante você observar esse ponto, né, para o AWB. Por exemplo, você vê aqui, Actual Flight Number and Shipment Date. Então, não basta estar lá só naquela caixinha Flight Number ou Flight Date. Tem que ter uma anotação assim no AWB, entendeu? E é essa data, nesse exemplo aqui, que está sendo considerada como a data do voo. Veja aqui embaixo também, né? Flight Number, Flight Date, que não está dentro daquela caixinha do flight Number e Flight Date. Existem umas caixinhas específicas, né? Mais para cima no documento, que antigamente era considerado como data do voo, não mais. Agora precisa ter uma anotação específica, ok? Muito bem, vamos falar um pouquinho do documento de seguro. Né? O CP600, no artigo 28 e SBP 745, a letra K, vai trazer alguns pontos para nós de análise em documentos de seguro. Quando o documento de seguro indicar ter sido emitido em mais de uma via original, todos os originais deverão ser apresentados. Então, o analista do banco vai pedir para você apresentar todos os originais. Não adianta você apresentar só um ou dois, se ele foi emitido em 5 originais, tá? Não é discrepância. As notas de seguro não serão aceitáveis, né? Se a carta de crédito está pedindo certificado de seguro, apólice de seguro, você apresentar uma nota de seguro, é discrepância. Agora, uma apólice de seguro será aceitável em lugar de um certificado de seguro ou declaração consoante cobertura aberta, chamada de Declaration Under an Open Cover. Então, aí sim, os bancos vão aceitar uma apólice no lugar de um certificado ou dessa declaração de cobertura aberta, ok? Muito bem. Um documento de seguro deverá indicar o valor da cobertura de seguro e constar na mesma moeda do instrumento de crédito. Então, se apresentar um seguro em outra moeda, né, a carta de crédito em dólar, apresentar um seguro em euro, porque um seguro guarda-chuva para todas as minhas exportações, para a Europa, não adianta, vai ter a discrepância, porque tem que ser na mesma moeda do instrumento de crédito. Se não houver menção no crédito a respeito da cobertura de seguro exigida, seu respectivo valor deverá ser no mínimo de 110% do valor CIF, ou CIP. Lembrando que CIF é o incotermo marítimo para custo, seguro e frete, né? Ou Cost, Insurance and Freight. Então, é quando o exportador põe a mercadoria, né, no caso no navio, paga pelo frete, pelo seguro até o local de destino. E o CIP, Carry Agent Insurance Paid, é quando você tem também a cobertura do seguro, que o exportador paga, porém é para transportes outro que não marítimo. E aí, você, como a carta de crédito não fala nada a respeito da cobertura mínima, o padrão é apresentar sempre 110% do valor, tá bom? Da carta de crédito ou da documentação que for apresentada. Agora, falando um pouquinho de certificado de análise, né? Então, você vê um caso aqui de certificado de análise, e aí a minha questão aqui com vocês é a seguinte, né? Preste bem atenção a esse ponto. Veja a forma como está assinado esse documento. Essa assinatura eletrônica é válida nesse certificado para as questões da OCP 600? O que você acha? Né? Um documento pode ser assinado da forma que está aí? Obviamente eu cobri o nome da empresa, da pessoa que assinou por questão de sigilo, mas dá para usar esse exemplo, né? Então, o que nós vamos poder observar, né, lá na ISBP 745? Né? A questão é, a assinatura eletrônica é válida nesse certificado para as questões de OCP 600? Então, a gente tem que consultar o que diz a legislação.
Então, vai dizer lá, uma assinatura não precisa ser de forma manual, handwritten, né? Não precisa ser manual. Portanto, uma assinatura pode ser pré-impressa ou escaneada. Pode ser assinado por uma assinatura em facsímile, assinatura perfurada, chancela, símbolo ou qualquer outro método de autenticação mecânica ou eletrônica. O CP 600, artigo 3. Então, uma exigência para que o documento seja assinado e carimbado se satisfaz com a assinatura e o nome do signatário indicado e carimbado de forma mecanográfica ou à mão. Então, pessoal, vocês veem que, nesse caso, aquela assinatura do documento, ela é válida, olhando aqui, né? Totalmente válida, não precisa estar assinada à mão, então o banco não poderia apontar essa discrepância, tá bom? Agora, outro ponto é, de acordo com a SBP 745, A35C, uma menção de que o documento foi autenticado eletronicamente e que não requer assinatura ou palavra de efeito similar não representa por si só um método eletrônico de autenticação, tá? Então não adianta só o documento falar assim, esse documento foi assinado eletronicamente. Aí não. Aí realmente isso não constitui um método eletrônico de autenticação. Uma declaração no documento indicando que a autenticação pode ser verificada ou obtida por meio de uma referência ou uma URL, website, constitui um método eletrônico de autenticação, de acordo com a UCP 600, artigo 3. Mas tem um detalhe, os bancos não acessarão tais websites para verificar ou obter tal autenticação. Então, se houver uma declaração do documento nesse sentido, que aquela assinatura pode ser verificada no website, o banco não precisa ir lá verificar, ele vai aceitar o documento dessa forma, tá bom? O requisito de que um documento seja legalizado, autenticado, certificado ou algo semelhante, estará satisfeito com qualquer assinatura, marca, chancela ou rótulo que conste do documento e aparentemente satisfaça esse requisito. Então, alguns documentos, algumas cartas de crédito pedem que o documento seja legalizado, autenticado, certificado. Então, o especialista que vai ali checar os documentos, ele ficará satisfeito se ele observar qualquer assinatura, uma marca, uma chancela ou rótulo que esteja no documento que satisfaça esse requisito, tá bom? Eu queria contar para vocês um caso real que aconteceu comigo na década de 90, quando eu estava no Lloyds TSB Bank, um banco inglês, na área de exportação, eu era responsável ali pelo setor de carta de crédito. Um senhor me ligou e me perguntou o seguinte, olá, tudo bem? Era um senhor gringo, né? E ele perguntou, gostaria de saber se você... Quem que pode emitir um certificado de pré-inspeção de embarque? E eu disse para ele, olha, você pode... SGS, Lloyd's Register, você pode ir nessas empresas que eles emitem. E ele falou, ok, muito obrigado. Né? E aí o que aconteceu é que ele preparou os documentos, embarcou, ele tinha uma carta de crédito a seu favor. Um belo dia os documentos foram apresentados para a gente no Lloyd's, a minha funcionária corrigiu os documentos e falou, Marcelo, tem uma discrepância aqui. Eu falei, qual é? A carta de crédito pede que o documento de pré-inspeção de embarque seja emitido pelo Lloyd's Register. E o cliente apresentou o certificado de pré-inspeção de embarque pela SGS. Eu falei, discrepância, não tem nem o que discutir, né? Aí ela ligou para o cliente, falou da discrepância, o cliente quis falar comigo, aquele senhor. Ele falou assim, eu não aceito essa discrepância. Eu falei, mas por que não? Porque o senhor me disse que o certificado de pré-inspeção de embarque poderia ser emitido pela SGS. Eu falei, senhor, o senhor fez uma pergunta e eu respondi. E ele disse assim, mas vocês não podem apontar discrepância, eu fiz pela SGS porque o senhor disse. Eu falei, mas está errado, a carta de crédito diz que tem que ser outra empresa que emite o certificado para a inspeção de embarque. E aí ele me perguntou, você não é do Lloyds? Eu falei, eu sou do Lloyds Bank, essa empresa é outra, não tem nada a ver com o Lloyds TSB Bank. Aí o que aconteceu? Ele ficou nervoso, disse que eu tinha instruído errado, e a partir daquele dia nunca mais eu dei nenhuma opinião sem olhar a carta de crédito. Porque ele me fez uma pergunta despretensiosa a princípio, mas eu não estava com a carta de crédito para analisar. E ele também perguntou de forma geral. Eu não sabia que a carta dizia que o certificado de pré-inspeção de embarque tinha que ser emitido pela Lloyd's Register. Então, obviamente, houve a discrepância, só que não dava mais para arrumar, porque um certificado de pré-inspeção de embarque ele é emitido antes do embarque. O embarque já tinha ido e estava indo para o Irã. E era o beneficiário aqui era um laboratório no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Chegou lá, obviamente, ele teve problemas, porque ele não pôde desembaraçar a mercadoria, né? E aí ele teve que gastar mais 20 mil dólares para poder fazer um certificado correto, do jeito que a carta pedia lá, inclusive para não ter discrepância.
E depois o problema foi resolvido e tudo foi pago, mas demorou porque teve a discrepância. Além disso, ele teve um problema também para desembaraçar a mercadoria lá no Irã. Então, é muito interessante a gente observar o que diz a carta de crédito, exatamente quem é. Se a carta diz que um certificado tem que ser emitido por um órgão específico e você emitir por outro, você vai criar a discrepância, tá certo? Bom, eu queria te oferecer algo, se você me permite. Se você gostou desse conteúdo, né, todo webinário, e gostaria de se aperfeiçoar nesse produto, como eu não tive tempo de mostrar todo o conteúdo que você precisa saber em apenas 3 aulas, porque geralmente eu precisaria no mínimo de 15 horas, eu queria te mostrar um conteúdo completo, com cerca de 15 horas de informação de forma organizada, sequencial, né, cronológica, que poderá te servir como material rico de consulta. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora sobre essa oportunidade. Para continuar colaborando com o seu crescimento profissional nesse assunto, de forma que você se sinta mais seguro e eficiente com o tema, eu decidi realizar um curso super completo com cerca de 30 vídeos falando sobre o tema, onde eu pretendo apresentar o estudo completo sobre crédito documentário, contemplando emissão, emendas, aviso, confirmação, negociação, checagem de documentos e desconto da carta de crédito. Como também tratar as principais mensagens do grupo SWIFT, do grupo 700. Então, a gente fala sobre o MT 700, 701, 705, 707, 732, 740, enfim, 752 e várias mensagens do grupo SWIFT que você precisa conhecer. Cada uma delas tem um propósito dentro do mundo de carta de crédito. Eu também abordo lá as cartas de crédito especiais, como eu falei, a Red Clause, Green Clause, transferível, a carta de crédito back-to-back, a Revolving LC. Enfim, o conteúdo é muito completo. E ainda eu desenvolvo conceitos de cada campo da MT 700 e 701, suas consistências, legislação internacional, digo CP 600 e SBP 745, RR 725, aplicável a cada campo, além de fazer cases e testar a apreensão do conhecimento. Talvez você esteja se perguntando por que eu devo fazer esse curso de carta de crédito? Eu vou te dar 5 razões para você fazer esse curso. Primeiro, porque ele aumentará substancialmente seu conhecimento em carta de crédito. Segundo, porque você terá uma rica fonte de consulta organizada e de forma consolidada sobre os temas de emissão e conferência de documentos, sem perder tempo. Terceiro, porque isso também lhe dará uma oportunidade de estar preparado para usar carta de crédito em operações estruturadas, por exemplo, em operações de trade finance. Quarto, porque esse conhecimento fará com que você tenha mais oportunidades em sua carreira profissional. E quinto, em quinto lugar, porque os alunos dessa turma vão ter um bônus de 4 horas de aula exclusiva comigo via Zoom para tirar dúvidas adicionais. Então, o que você está esperando? Vamos nessa jornada juntos? E como eu tenho muita preocupação com a qualidade do que faço, eu fiz algumas pesquisas de mercado, e geralmente você encontra cursos sobre emissão de carta de crédito e conferência de documentos com essa carga horária pelo valor médio de R$ 1.500. Mas quer saber de uma surpresa que eu prometi ontem? Atualmente, o curso na minha plataforma da Hotmart está por R$ 957, mas eu tenho uma oferta mais especial ainda para fazer para você, para os alunos que adquirirem esse curso a partir da meia-noite, daqui a pouquinho, né? Isso mesmo, Black Friday da LC Descomplicada, vão ter 15% de desconto. Isso mesmo, oferta pelo valor à vista de apenas R$ 813, ou até 4 parcelas de R$ 203,25 sem juros. Essa oferta ficará no ar apenas amanhã. Você deve usar o cupom LC Black Friday 2021 para garantir esse super desconto. A partir de 30/11, o preço voltará para 957. Essa é a oferta exclusiva da Black Friday da LC Descomplicada. Você não vai encontrar nada igual por esse preço com esse conteúdo. Acredite, pode procurar o quanto quiser. Eu tenho certeza que sua produtividade com emissão de carta de crédito, conferência de documentos, aumentará muito. E depois de realizar esse curso, isso afetará diretamente sua credibilidade e reputação no mercado. Eu não tenho dúvida disso. Eu sou a prova viva da diferença que o conhecimento traz em nossa vida. Portanto, fique atento, eu vou abrir essa oportunidade daqui a pouco, à meia-noite, o curso está imperdível. Muitas pessoas que fizeram o curso elogiaram muito conteúdo e a cronologia das informações, a didática e o material. Você vai ficar realmente fora dessa?
Você vai receber um e-mail com instruções para acessar a minha página, ou você poderá acessá-la diretamente no endereço www.lcdescomplicada.com.br/curso. Ali você vai conseguir acessar a página e vai poder adquirir, mas você tem que usar o cupom para ter o desconto, que vai ficar válido a partir da meia-noite, daqui a pouquinho, até meia-noite de amanhã. Ok? A partir do dia 30, o preço volta ao normal. E fique atento também à sua caixa de spam. A mensagem pode cair lá algumas vezes. Eu quero te desejar muito sucesso para você e um grande abraço. Espero você daqui a pouco, tá bom? Obrigado por estar comigo até agora nesse webinário. Espero que você aproveite e não perca essa oportunidade. Até daqui a pouco. Um grande abraço.